Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Tajweed, a forma correta de se ler o Alcorão. Como se ler o Alcorão com as regras da leitura do Alcorão. Então, a primeira aula de hoje é como não se ler o Alcorão, ou os maiores erros que as pessoas cometem ao lerem o Alcorão. Então, há diversas formas que as pessoas leem na reza ou leem sozinhas que está incorreto. Então, as formas mais conhecidas, a primeira é quando a pessoa lê como se estivesse com um pedaço de comida na boca, com algum alimento na boca. Então, a primeira forma, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Então, é como se a pessoa estivesse lendo com a boca cheia. Sempre vai deixando a boca cheia, né? Como se estivesse com algo na boca e fica com um som estranho, né? Então, devemos evitar esse tipo de leitura. O segundo tipo de leitura também que as pessoas fazem muito e que está incorreto é ler. As pessoas, quando leem como se estivessem falando o Ain, né, a letra Ain, em todos os versículos. Então, como a pessoa lê, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Então, a pessoa lê como se estivesse colocando Ain em tudo que ela lê, né? Então, essa leitura também não pode, todas as letras devem sair claras. Então, a outra forma também correta, que é muito usual que as pessoas leem, é ler a maior parte da leitura com a parte inferior da boca, como, por exemplo, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Então, a pessoa fica forçando, só falando com a parte inferior da boca. Também é um erro. Também outro tipo de leitura incorreta também, é quando a pessoa lê tremendo a voz a leitura inteira. Às vezes, quando você se emociona, né, é normal, você está falando um versículo que você se emociona, às vezes você treme a voz, né, sem querer. Mas não podemos tremer sempre a voz, né? Como, por exemplo, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nem também ler forçando a shadda, né? Quando for passar pela shadda, estica também a palavra. Tem pessoas que quando passam pela shadda estica, como por exemplo, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Então também não pode ler forçando a shadda. Outra forma incorreta de se ler é você ler o Alcorão e mudar a sua voz, mudar o seu tom, conforme você vai esticando, né, ou prolongando as letras. Como, por exemplo, Ya ayyuhalladhina amanu. Então, você não pode, quando for esticar uma letra, uma palavra, você ficar tremendo a voz, ficar mudando, né, a voz. Tem que ser uma coisa contínua, uma coisa que você com o mesmo tom. A próxima maneira incorreta de se ler é quando tem aquele som nasal que a gente já explicou nas aulas de Alcorão, você ficar mudando a voz e dando uma quebra na letra, né? Vou explicar agora como que é. من الجنة والناس. Então, não pode ter essa quebra. من الجنة والناس. Então, não é من الجنة والناس. Não. من الجنة والناس. E a última forma errada é você ficar apertando o Ra, forçando a letra Ra. Como por exemplo,
Bismillahirrahmanirrahim. Então, você fica forçando o Ra, tem que ser uma coisa mais natural. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Não? Bismillahirrahmanirrahim. Não. Então tem que ser com mais calma. Não forçando tanto o Ra. E essa foi a explicação das formas mais conhecidas, né, entre as pessoas, como as pessoas, as formas incorretas, né, que as pessoas leem, as mais conhecidas. Agora, inshallah, vamos falar sobre o ritmo da recitação. Nós temos, basicamente, né, 3 tipos de ritmos de recitação. Temos a leitura lenta, temos a leitura mediana e a leitura rápida. Então, a leitura lenta é uma demonstração. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Essa é uma forma de leitura lenta, onde você lê bem calmamente, falando todas as letras bem pausadamente. A forma rápida Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Então você fala rápido, só que você não come nenhuma letra, né? Mas fala rápido. E a mediana é, como vocês conhecem, a leitura normal. Então vamos começar a falar sobre a leitura lenta, né? A leitura lenta, você pode ler ela normalmente, de forma que você não adicione letras às palavras, né? Não pode colocar letra na palavra que não existe. Então não podemos fazer, por exemplo, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Então a gente, como a gente está indo devagar, às vezes a gente se empolga e estica um pouco mais do que deve, né? Por exemplo, A'udhu tem Hamza e não é Alif. Então, você não pode esticar. Então, se você for ler lento, né? A'udhu billahi, então é uma leitura incorreta. Mesma coisa como innakum kuntum, não, kuntum, não. Você esticou a dhamma e colocou um waw no lugar, né? Como eu vou demonstrar aqui na folha. Aqui a fatha dhamma i, por exemplo, e o alif i. Então você não pode, se tiverem esses 3 sinais aqui, você não estica. Então, toda vez que tem a letra, você não pode esticar, porque senão vira essas 3 letras aqui, ó. Essa letra aqui, essa e essa. E esses sinais não são estas letras aqui. Então, não podemos esticar de forma que mude a palavra. A leitura rápida é utilizada para fazer revisão. Às vezes você está com falta de tempo e você precisa revisar bastante, então você acaba falando mais rápido. Isso é normal, você pode falar rápido, mas não pode falar de forma que você coma as letras, né? Como, por exemplo, وَلَقَدْ جَعَلْنَا. Então, o certo correto, وَلَقَدْ جَعَلْنَا. Então você tem que pronunciar corretamente o lam, né? E quando você às vezes está lendo muito rápido, a pessoa não percebe e come o lam como se não tivesse o lam. Ou fala muito rápido, você nem percebe que tem o lam. وَلَقَدْ جَعَلْنَا. Então você comeu o lam, você não falou. Isso daqui fica mais evidente na Surat al-Fatiha, quando você fala Sirata alladhina an'amta alayhim.
Siratal ladina an'amta alayhim. E o correto seria Siratal ladina an'amta alayhim. An'amta alayhim. Siratal ladina an'amta alayhim. Esse seria o correto. Você não pode comer as letras, deixar de falar as letras pela rapidez. Então, só concluindo, qual que é a forma mais correta de se ler? Né? Nós temos a forma devagar, a forma mediana e a forma rápida. Qual que é a forma mais correta? Na verdade, as três são corretas, né? Eu não posso falar que só pode a mediana ou só pode devagar, ou não pode a rápida. As três podem, mas como diz no Alcorão, né? Como Allah foi revelando no Alcorão, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. O que quer dizer tartil no árabe? Tartil, vamos supor, se no árabe, se os seus dentes são todos retos e não tem nenhum dente em cima do outro, nem torto, eles chamam de murattal, que é tudo enfileirado, tudo direitinho, sem nenhuma variação. E o tartil no Corão é nesse mesmo sentido, é você fazer a recitação pronunciando as palavras de forma que quem esteja ouvindo entenda cada letra que você está pronunciando. Você deve pronunciar cada letra sem que pareça que você... Então, você deve pronunciar e não deve comer nenhuma letra. Então, você pode usar os três tipos de leitura. Você pode usar qualquer tipo de leitura, só que deve pronunciar cada letra corretamente, cada palavra corretamente. E essa foi a primeira aula de Alcorão. Assalamu alaikum, de regras do Alcorão, da leitura do Alcorão. Assalamu alaikum.